Eu quero ler junto com você na ACF, 2 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de Moisés, a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque ao Senhor se chegou, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde er que saía, se conduzia com prudência. E se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Volta no versículo 2 para mim, pode ser no 2. Isso. Queridos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a história de um cidadão chamado Alfred, um suíço chamado Alfred Nobel. Nobel, com certeza você já ouviu, né? O que te vem à cabeça quando eu falo Nobel? Prêmio da Paz, né? E o Alfred, queridos, era um suíço multimilionário. Ele era cientista e detentor de várias invenções. E entre as invenções que ele fez, ele criou, está a dinamite. Quando o Alfred criou a dinamite, ele criou com um objetivo que facilitasse, principalmente na época, a mão de obra nas estradas, para que as pedras fossem ali, passassem por uma explosão, enfim, facilitasse a vida nessa área. O que o Alfred não esperava é que os homens pegassem a sua invenção e transformassem numa arma letal, uma arma criminosa. A dinamite hoje ela continua sendo usada para abrir estradas, continua ainda com esse objetivo, mas vocês sabem que com dinamite as pessoas em guerras matam as outras pessoas. As pessoas, bandidos, roubam bancos usando dinamites. E morra quem morrer, não importa. E durante a sua vida, uma certa feita, o irmão dele acabou sendo morto. Ele morreu. E o jornal da época, erradamente, por causa do sobrenome, pensou que tivesse sido ele, o Alfred Nobel, que tinha morrido. E fez uma capa de jornal com a seguinte notícia: morre hoje o anjo da morte. Por quê? Por causa da invenção que ele havia feito e havia se distorcido ao longo do caminho. Mas não era ele que tinha morrido, era o irmão dele que tinha morrido. Então ele viu a capa do jornal se referindo a ele como um anjo da morte. E aquilo pesou o seu coração muito. E aí, então, com o incômodo desse título, ele decidiu alterar o seu próprio testamento e dedicar toda a sua fortuna à criação de um prêmio, chamado Prêmio Nobel da Paz. E ele dedicou todos os seus anos restantes à criação desse prêmio, e esse prêmio cresceu muito, né, e hoje alcança 5 áreas, né, também alcança medicina, química, física, economia. E quando ele, enfim, morreu, agora a capa da manchete não era mais essa, mas a capa da manchete na sua morte foi que Alfred Nobel tinha morrido, e o título dizia: o homem que deixou um legado de paz. Interessante como ele conseguiu mudar o seu próprio legado a partir de uma decisão. Ele tira o título de anjo da morte e ele promove a paz
E é conhecido hoje, né, quando eu falo aqui, acontece exatamente a mesma reação, Prêmio Nobel da Paz. Interessante como esse homem conseguiu mudar o seu futuro a partir do seu presente. Eu quero falar um negócio para vocês nessa manhã. Você que está aqui, não há nada que você faça que você possa mudar o seu passado. Mas qualquer um de nós aqui tem o poder de mudar o futuro. Porque o futuro, querido, ainda está nas suas mãos. Em que sentido? Não que você tem o poder sobre o futuro no sentido amplo da palavra, porque só Deus conhece o dia do amanhã. Mas as suas decisões de hoje podem refletir numa mudança. A gente pode decidir o que a gente vai fazer a partir de hoje. E sempre que a gente fala de legado, a gente vem à nossa mente o passado, uma herança, ou aquilo que recebemos de alguém que já se foi. Mas, queridos, o Alfred aqui, ele entendeu que o legado não era apenas aquilo que ele havia construído até então, mas aquilo que ele poderia construir a partir de uma mudança de entendimento. Quando eu leio o texto sagrado que nós lemos aqui, e que fala a respeito de um rei chamado Ezequias, o Ezequias tem uma história fantástica. Ele recebe um reino completamente falido. E ele transforma esse reino em 29 anos. Ele transforma esse reino num reino próspero e bem-sucedido. Ele havia recebido, e aqui talvez fique até um pouco mais chocante, ele recebeu o reino do sul, né, o reino de Judá, ele recebeu das mãos do próprio pai, chamado Acás. E enquanto ele estava governando, deixa eu só explicar isso certinho, né? Talvez você saiba, talvez não, mas o reino de Israel, queridos, ele é dividido, ele tem 12 tribos, né? Nos tempos bíblicos eram exatamente 12 tribos. E a Bíblia diz que o reino unificado, que eram as 12 tribos, tiveram seus reis somente Saul, Davi e depois Salomão. E depois da morte de Salomão, esse reino ele é dividido em duas partes. Então, a parte de cima fica 10 tribos e a parte de baixo fica 2 tribos. A parte de cima, as 10 tribos eram chamadas de Israel e tinham como a sua capital Samaria. As 2 tribos de baixo eram chamadas de Judá e tinham como capital Jerusalém, ok? Então eram reinos divididos. O que acontece no tempo de Ezequias, que está no reinado de Judá, em Jerusalém, é que o seu vizinho, no reino do norte, ele está sendo governado por um rei chamado Oséias, e no reino do norte há uma invasão da Assíria e há uma destruição completa do reino. E há um motivo para isso. A Bíblia vai nos dizer em 2 Reis 17:9 que os filhos de Israel, reino do norte, fizeram secretamente coisas que não eram retas e as fizeram contra o Senhor. Eu acho interessante essa palavra secretamente, porque eles fizeram coisas que não agradavam a Deus secretamente, então ninguém ficava sabendo, mas eles acreditavam que nem Deus saberia. E não é assim que funciona. A Bíblia vai dizer, no mesmo capítulo 17 de 2 Reis, que Deus os advertiu muitas vezes, enviando a eles os seus profetas, enviando a eles homens de Deus, pedindo a eles, e aqueles homens iam e pregavam que eles se convertessem dos seus maus caminhos, assim como todos vocês recebem esta palavra aqui quando vem à igreja. Este povo é muito parecido com a igreja de hoje, que recebe as advertências, e o Senhor os advertiu que eles deveriam guardar os mandamentos e os estatutos, aquilo que havia sido enviado pelo ministério dos profetas. Mas o final diz aqui que eles não deram ouvido. Antes, mesmo ouvindo a palavra de Deus, endureceram os seus corações e não creram naquilo que o Senhor estava falando. É interessante que você pode ouvir, mas não crer.
ainda que crer venha pelo ouvir, mas você tem a opção de não crer naquilo que é ministrado e naquilo que é falado. E por isso, a Bíblia vai dar um veredito final e diz que o Senhor então se indignou e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou senão a tribo de Judá. E quem estava lá governando Judá? Era esse Ezequias. E aí, queridos, a gente observa algumas características na vida desse homem, porque no capítulo 18 de 2 Reis, o escritor do livro para e começa a falar algo muito precioso. E ele começa a dizer que Ezequias confiou no Senhor Deus e antes dele, nem depois dele, houve outro rei semelhante. Ezequias é um cara que entra para um seleto grupo de 3 reis somente, de todos os que tiveram. 3 reis somente tiveram isso a respeito deles. E o que é? Não houve antes, não houve depois. Quando a gente lê a respeito de Salomão, e falando da sua sabedoria, um referencial de sabedoria, a Bíblia vai dizer em 1 Reis 3,12 que não houve antes de Salomão ninguém tão sábio, nem depois dele. Quando você lê a história de Josias, que foi um exemplo de restauração, lá em 2 Reis 23, 25, diz que não houve antes de Josias ninguém semelhante, nem depois dele. E quando a gente lê Ezequias, a gente ouve a mesma expressão. Não houve ninguém antes dele, nem depois dele, que agisse daquela forma. Pastor, mas se não houve ninguém, nem antes nem depois, você acabou de citar 3. Mas é que cada um atuou numa área diferente. Ezequias foi um referencial de confiança em Deus. E no final dessa pregação você vai entender por quê. Salomão foi um referencial de sabedoria e Josias um referencial de restauração. Eu acho interessante porque mesmo Ezequias tendo recebido o reino do pai, Acaz, e que foi um rei tão mau, ele decidiu mudar a história não da sua vida, da sua família, mas também a própria história do povo de Deus, de Judá. Sabe o que isso significa, gente? Quando eu leio a Bíblia, e isso fala muito comigo, é que não importa de onde você veio, não importa o que você viveu até hoje aqui, a história, ela pode mudar. Eu posso falar uma coisa que talvez soe um absurdo para você a essa altura da sua vida, mas antes de você partir, de hoje até esse dia, você ainda pode construir um legado sobre esta terra, um legado de confiança em Deus, de restauração, um legado de sabedoria. Quem está entendendo isso, diga amém. Judá vinha sofrendo com uma sequência de reis maus. Uzias, quando cresceu e quando se fortificou, a Bíblia diz que Uzias exaltou o seu coração. Depois que Uzias morreu, assume um homem chamado Jotão. E esse homem, esse rei, ele destrói, ele não toca naquilo que é o culto a Deus, e ele se afasta disso. Depois veio Acaz, e Acaz, a Bíblia vai dizer, 2 Crônicas 28:1, que ele fez, ou que ele não fez, o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias está pegando um negócio na mão que são 3 gerações. Pai, vô e bisavô. 3 gerações de homens da mesma família, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Não só o pai, o vô, não só o vô, o avô também fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Ezequias era esse filho de Acai. E aqui eu tenho outra lição bem rapidinha, não é esse o assunto, mas eu preciso lhe dizer, não importa o que os meus pais fizeram, o que os familiares me deixaram, na minha vida, eu posso estabelecer a vontade de Deus e mudar completamente a história da minha família. Quem está entendendo isso até aqui? Aí você pode chegar para mim e dizer, pastor, mas minha mãe, mas o meu pai, o meu avô, meu bisavô, a minha família, o teu relacionamento com Deus, queridos, é encontrado na decisão de servir a Deus. Ezequias toma algumas atitudes para mudar
a sua própria história. E qualquer um de nós aqui, e eu vou repetir, qualquer um de nós pode parar, refletir e mudar a própria história. Amém? A gente precisa entender que os nossos pais, eles podem não ter nos alcançado com o Evangelho. Não é o meu caso, porque eu praticamente fui evangelizado pelos meus pais, e posso dizer que eles me ganharam para Cristo. Mas, ainda que você não tenha isso, a gente pode entender que, mesmo naquilo que os nossos pais não foram bons, nós podemos ser muito bons. Eu acho interessante porque naquilo que o pai de Ezequias foi pior, Ezequias foi o melhor. Olha, que história! Eu não tenho poder, queridos, mais sobre os erros do meu passado. Mas eu posso, a partir de hoje, começar a tomar decisões que podem transformar e mudar o meu futuro. Quem entendeu isso, diga amém. Agora, talvez você me pergunte, pastor, como eu posso fazer isso? E eu estou prontinho para responder, através da vida de Ezequias, algumas atitudes que ele tomou. E que eu acho que qualquer um de nós aqui, se tomar a mesma atitude, pode reescrever a própria história. A Bíblia vai dizer, queridos, que no versículo 2, está ali, observe. É que assim, essa mesma história, ele está escrito paralelamente em 2 Crônicas e também no livro de Isaías. Então eu quero citar um texto de 2 Crônicas, não precisa pôr. Diz assim, 2 Crônicas 29:3, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, escute, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês do seu reinado, nos primeiros dias do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e reparou a casa do Senhor. Quando Ezequias assume, no primeiro ano, no primeiro mês e nos primeiros dias, ele faz um ato governamental, que é restaurar a casa de Deus, restaurar o culto a Deus, restaurar a adoração a Deus. O pai de Ezequias, Acás, ele mandou fazer um altar igualzinho a um altar de um deus da Assíria, com quem ele tinha amizade. E a Bíblia vai dizer que esse altar foi construído no centro de Jerusalém, mas que Deus rejeitou esse altar, porque Deus não aceita cópia, Deus cria, Deus não copia, Deus não divide a sua glória. O pai de Ezequias fechou o templo, baniu o culto e expulsou os sacerdotes. Mas Ezequias, que tinha tudo para ser igual ao pai, se coloca de pé e restaura o culto nos primeiros dias do seu reinado. Ele manda limpar a casa, ele manda estabelecer o culto, ele manda não só estabelecer, restabelecer o culto. Ele coloca a casa de Deus e o culto, a adoração, como o seu primeiro ato de governo. Eu posso lhe dizer uma coisa? Se você quer mudar a sua própria história, abra as portas da casa de Deus dentro da sua própria casa. Restabeleça o culto, restabeleça a oração, restabeleça a adoração. Nós vivemos num tempo, queridos, que todos nós, nos celulares de vocês aí, vocês abrirem agora, vocês vão ter facilmente na mão 20, 30, 40 versões diferentes da Bíblia. Bíblias de estudo de todos os tempos. Nunca esteve tão fácil. Se você chegar na sua casa agora e ligar lá o seu YouTube na TV, você pode assistir o pregador que você quiser, pregando sobre o tema que você quiser. Nunca antes, querido, foi tão fácil ter acesso às coisas. Mas eu preciso também denunciar que nunca antes o culto dentro das casas, e quando eu digo culto, eu digo um estilo de adoração, uma vida diante de Deus, foi colocado para fora das portas. Eu preciso perguntar, na sua casa, Deus é adorado?
Ah, pastor, Deus é adorado em muitas circunstâncias, mas eu pergunto na sua totalidade. Na sua casa, queridos, ou a sua casa, é um ambiente de culto? Existe ali um ambiente de culto? Se existe, me responde essa então. Qual é o vocabulário que você usa na sua casa? Se o teu vocabulário é bom, o que é que você assiste na tua casa? O que entra dentro da tua casa através do celular, através da televisão, através da tecnologia? Meus queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que Ezequias abre as portas do templo. E o versículo de número 4 de 2 Crônicas 29 diz que ele trouxe de volta os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que faziam o culto a Deus. Ele estabelece o culto a Deus. E eu acho interessante porque no 29:10, 2 Crônicas, ele diz assim: agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor para que ele desvie de nós a sua ira. A consequência natural de uma adoração genuína é uma busca por uma aliança. A adoração, ela busca por essa aliança. Eu quero dizer para você, baseado na vida de Ezequias, não ofereça a Deus um altar copiado. Eu quero lhe dizer que você colocar uma oração no seu celular não é a mesma coisa da sua oração. Quero lhe dizer, querido, que você colocar alguém num vídeo lendo a Bíblia não é a mesma coisa que você parar tudo e você ler a Bíblia. Eu quero lhe dizer que eu posso orar por você, mas eu quero lhe dizer que Deus se agrada muito mais quando você mesmo ora por você. A gente comunicar com os santos é uma ajuda em oração. Tem gente que pede oração, mas não ora. Você conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim? Sim ou não? Conhece algum? Queridos, não ofereça a Deus altar copiado, porque foi isso que Acais fez. E Deus rejeitou aquele homem. Altar copiado leva à adoração humana. Homem no centro, homem como objeto de culto. Nós devemos aqui, todos nós, nos levantarmos e restabelecermos o culto dentro das nossas casas e adorarmos ao Senhor. É o primeiro passo para você mudar o seu futuro. Você consegue compreender isso? Diga amém. Eu acho interessante, porque se eu falasse para você que se você viesse aqui 7 quintas-feiras, e a sua história, a história da sua família iria mudar. Eu diria que com certeza a maioria de vocês não perderia nenhuma das 7 quintas-feiras. Sobre o pretexto de que eu vou quebrar a corrente se não for. Mas eu quero lhe dar aqui algo extremamente bíblico. Estabeleça a adoração dentro da sua casa. Se você levar isso a sério, eu garanto para você que você pode, assim como Ezequias, mudar a história da sua família. Quem entendeu, diga amém. O que significa? Que aquilo que eu assisto adora a Deus. Que as palavras que eu uso adoram a Deus. Que a forma como eu me relaciono adora a Deus. Adoração é um estilo de vida. Quem entendeu isso, amém? Mas não só isso. Depois que Ezequias estabelece a adoração como o primeiro passo, Ezequias muda a história da própria família. Eu quero, coloca para mim o versículo 1 aí, por favor. Olha que interessante. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar quem? Filho de quem? Amém. Coloca no versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu... Observem. Ezequias era filho de Acás? Sim ou não? Acabamos de ler, sim ou não? Mas Ezequias também é filho de Davi. Mas que confusão é essa? Ele é filho de Acás ou ele é filho de Davi? Sabe o que Ezequias fez? Acás, o seu pai, havia deixado um mau exemplo. Então, Ezequias, quando decidiu mudar a sua própria história, ele diz, dentro do seu coração,
eu não vou seguir o legado biológico do meu pai. Eu não vou seguir. Seguirei o legado espiritual do meu pai Davi. Entendeu isso ou não? Se você não tem uma referência biológica para um legado diante de Deus, um legado profético, eu quero lhe dizer que você deve seguir o legado de alguém espiritual na sua vida. E isso é bíblico, porque Paulo diz: sede meus, como eu também sou de Cristo. Ezequias decide, queridos, presta bem atenção em nome de Jesus. Ezequias decide que a semeadura do seu pai não seria a sua colheita. Diz: não, eu não vou colher o que meu pai semeou. Eu vou fazer uma nova semeadura e vou colher daquilo que eu mesmo estou plantando. É como se ele dissesse: nenhuma semeadura ruim na minha família será a minha colheita. Você entendeu isso? Então eu quero que você levante a mão, eu quero dar uma palavra aqui para o seu coração. Toda semeadura ruim que a tua família semeou no passado não será a sua colheita em nome de Jesus. Não será. Não será a sua colheita. E um dia uma pessoa foi na minha sala e a gente estava conversando e ele falou assim: pastor, eu tenho um problema sério aí com um negócio de maldição de família, tal, e tudo isso está em cima de mim, tudo isso me persegue. E eu disse para ele: mas peraí, como é que me explica melhor? Não, isso aí está na Bíblia, pastor. E ele citou o texto de Êxodo 20, versículo 5, que diz assim: o Senhor teu Deus, você já deve ter ouvido, o Deus zeloso, sou aquele que visito a iniquidade, os pecados dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Ele pegou esse texto, ele disse: está vendo, pastor, o negócio aí está em mim, está agarrado no meu couro, essa maldição. Eu disse para ele: você leu o versículo inteiro? E ele disse para mim: li. Eu disse: não leu. Abri a Bíblia e li com ele. Sou aquele que visito os pecados dos pais no filho até a 3ª e 4ª geração, vírgula, daqueles que me odeiam. Eu disse para ele: se um só amar o Senhor, já não tem uma maldição, meu filho. Aí eu disse para ele: mas se tu não está feliz com isso, então eu quero ler Deuteronômio 7:9. Porque daí eu não vou nem no Novo Testamento, já que você está lá no Pentateuco, eu vou no Pentateuco também. Deuteronômio 7:9. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, porque Ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam a sua palavra. Maldição, 3 a 4 gerações. Bênção, 1000 gerações. Porque a bênção é maior do que a maldição. Quem ama Jesus, levante a mão. Toda maldição está quebrada em nome de Jesus. Não porque eu estou falando, mas porque você ama o Senhor. Ama o Senhor. A bênção é maior. Então você pode mudar a história da sua família. Não precisa ficar como está. Amém? Quem está entendendo isso? Receba essa palavra aqui, ó, Salmo 112, versículo 2. Os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de pessoas íntegras. Grande riqueza haverá em suas casas e justiça para sempre. Essa é a palavra que eu lanço sobre a vida dos meus filhos. Lance a mesma palavra sobre a vida dos seus filhos. Mude a própria história. Nenhuma maldição prevalecerá sobre a sua casa. Rompa com a semeadura ruim. Eu não sei se você já ouviu, essa pesquisa é bem famosa. Uma pesquisa que um camarada chamado Benjamin Warfield, ele fez nos Estados Unidos. Muito interessante.
ele pegou duas pessoas que foram contemporâneas, um homem chamado Max Juch e um homem chamado Jonathan Edwards. Ele pegou esses dois homens e ele fez, a partir desses dois homens, ele fez uma árvore reconhecendo e pesquisando todos os seus descendentes, todos, durante 5 gerações. E essas 5 gerações produziram, a partir daqueles dois homens, mais de 1.200 pessoas, ao longo de 5 gerações. Foram produzindo mais de 1.200 pessoas. E esse cara se dedicou praticamente a sua vida a pesquisar a árvore genealógica dessas pessoas, mas não antes deles, mas a partir deles, até os dias atuais, na verdade até a década de 90. E ele traçou uma linha, e essa pesquisa está confirmada e é usada até academicamente nos Estados Unidos. Então não é uma pesquisa feita de qualquer jeito, uma pesquisa de muitos anos. Ele pegou esse Max Juch, que nasceu em 1720, e que se casou com uma mulher que era uma mulher terrível, com muitos anos presa, porque ela era uma ladra, e ele era um homem terrível, e era o homem que gritava todos os dias a respeito de não crer na existência de Deus. É um dos ateus mais famosos que tem aí, desse tempo para cá. E um homem terrível, um homem conhecido como sendo um homem devasso, um homem violento, e que não acreditava em Deus. Então ele pegou a árvore desse homem, a partir dele, e fez toda a leitura. E desses 1.200 descendentes desse homem, 20 tiveram uma profissão. Todos os outros nunca tiveram uma profissão. Desses 20 que tiveram, 10 aprenderam a profissão dentro da prisão. E dos 20, nenhum deles desenvolveu a profissão. De 1.200, só 20. Todos os outros eram envolvidos com algum tipo de crime. Mas ele deu um dado interessante no final, e ele diz que mais de 90% deles morreu abaixo da linha da pobreza. 150 foram criminosos procurados por quem os Estados Unidos pagaria a recompensa. 7 deles foram assassinos em série. 90% foram alcoólatras. E as mulheres, 75% foram prostitutas. Olha o que virou a descendência desse homem. Ele também pega um outro homem que nasceu no mesmo século, em 1703, chamado Jonathan Edwards. E esse homem, ele decidiu, ao entrar dentro de uma igreja, que ele mudaria sua própria história. E ele é invadido pelo chamado de Deus, e ele diz: Senhor, eu quero ganhar milhões de vidas para o teu reino. E o Jonathan Edwards, queridos, ele ganhou milhões de pessoas para Jesus. Sem internet, sem rádio, sem televisão, sem nada disso. Ele era um homem que pregou um sermão, que inclusive tem um livro desse sermão, que é Pecadores na Mão de um Deus Irado. Quando ele pregou esse sermão, a catedral onde ele estava pregando, ela foi abalada, teve um terremoto, e as pessoas se seguravam nas colunas para não cair. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E então, o Benjamin Warfield foi fazer uma pesquisa também dos descendentes dele. E dos descendentes dele, 290 pessoas receberam diplomas universitários. 23 reitores de universidades. 65 professores. 3 senadores. 3 governadores. 130 juízes. 300 advogados. 50 médicos. 100 missionários. E 1 vice-presidente dos Estados Unidos. Eu pergunto para vocês, qual a diferença entre esses dois homens? Um homem que se levantou para dizer: eu quero viver o que Deus tem para mim.
alcançou todas as gerações que vieram depois dele. E um outro homem que decidiu viver, deixando que a vida o levasse, ele teve um resultado completamente diferente. Sabe o que eu quero dizer para você? Que você pode achar que as decisões que você toma dizem respeito somente a você. Mas não é assim. Queridos, há um poder de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Eu não sei a sua, mas a minha descendência está debaixo de uma promessa. A sua também? A sua também? Teus filhos, em nome de Jesus, gente, porque isso aqui é uma guerra. Os teus filhos não caminharão para as drogas. E se estão lá, serão libertos em nome de Jesus. As tuas filhas, as nossas filhas, não serão prostitutas. Serão mulheres cheias da presença de Deus, porque os nossos filhos serão uma bênção. Toda palavra maldita, dita sobre a sua vida, ela é quebrada em nome de Jesus. Então, pelo amor de Deus, não aceitem o que te falaram, não aceitem as palavras que lançaram sobre você, e que você passe por uma restauração da restauração, e que você restaure a aliança com Deus, restaure a adoração dentro da sua casa, restaure o culto. Pastor, mas se eu fizer isso, é isso mesmo? Querido, 1 João 1,7, mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica, gente. Amém? Mas Ezequias não fez somente isso. Observe o versículo 4. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou debaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Neustã significa deusa de metal, é um apelido que eles colocaram. Quando você volta para o povo de Deus no deserto, o povo de Deus, quando estava indo rumo a Canaã, saindo do Egito, eles foram atacados por serpentes, por causa do seu coração mau. Então eles estavam sendo atacados por serpentes e muitos deles estavam morrendo. Então, Moisés, pela orientação de Deus, fez uma imagem de uma serpente, colocou na ponta de uma haste e levantou esta haste no meio do arraial, que era o lugar onde eles ficavam. E o Senhor deu uma ordem: todos aqueles que olharem para a haste serão curados, mesmo sendo atacados por essas serpentes. Mais tarde, no Novo Testamento, Jesus diz que aquele símbolo era um símbolo que apontava para Cristo, dizendo que todos aqueles que olharem para a cruz serão salvos. Deu para entender? Mas o que os caras fizeram? Eles pegaram aquela haste, depois que não tinha mais significado nenhum, e eles guardaram a haste. Ok? É como se a gente valorizasse mais o símbolo da cruz do que aquele que morreu nela. Ok? E eles fizeram exatamente isso. E aquilo que era uma bênção se transformou numa maldição. Por quê? Porque eles transformaram o símbolo num ídolo, e o ídolo em um deus, de letra minúscula. E colocaram um apelidinho, Neustã. Né? Parece Neston, mas não é. É Neustã. Neustã. Ai, que nome bonitinho, vou botar Neustã. E vamos fazer o quê? Sacrifícios para Neustã. Vamos acender vela para Neustã. Vamos nos reunir em torno de Neustã. Até o dia que Ezequias chegou. E o que está escrito ali? Fez em pedaços Neustã. Ezequias chegou e falou assim, parou aqui. Picota em pedaços esse negócio. E joga no lixo. É incrível, queridos, como todos nós temos o poder de transformar bênção em maldição. Nós pedimos bênção para Deus, Deus nos dá, e depois as bênçãos que nós pedimos, nós usamos para nos afastarmos de Deus. É isso ou não é?
Tem gente que pede filhos para Deus. E quando tem os filhos, diz assim, não dá para eu servir mais a Deus, porque as crianças dão muito trabalho. Você já viu isso em algum lugar? Não. A gente pede bênção para Deus e depois... Eu lembro de uma história, na década de 80, que um irmão da igreja, que nós congregávamos, uma igreja muito pequena, e ninguém tinha carro. Na frente da igreja tinha um estacionamento de bicicletas. Quem tinha bicicleta era rei. E esse irmão pediu muito um carro, porque ele queria levar, ele dizia nas suas orações, porque, Senhor, se tu me der um carro, eu quero levar aquelas irmãs que não têm condições de ir andando na tua casa. Eu quero fazer um Uber. Olha a ideia do cara na década de 80, mas sem cobrar. E Deus deu um carro para ele, verdade, ele alcançou e contou o testemunho. Mas depois nós não víamos mais o homem no culto. Mas ele não perdia culto. É que ele ficava lá fora, no lado do carro, com medo que as crianças riscassem. O Corcel 2 LDO, verde, com banco marrom. Ele ficava lá, do lado de fora, porque tinha medo de alguma criança passar riscando. E no final do culto, então, aquela criançada correndo, ele ficava defendendo o carro. E eu pergunto para vocês, sabe quantas irmãzinhas ele levou em casa? Adivinha? Nenhuma. O carro tirou o homem dentro da igreja. A bênção que ele queria se transformou numa maldição. E eu pergunto aqui para vocês, o que nós temos em casa? Será que nós não temos lá um Neustan? Ou será que não estamos atrás de um Neustan? Uma bênção que depois vira maldição? Meu irmão, que toda bênção que você tem recebido não se transforme numa maldição. Porque a minha casa pode se transformar numa maldição se eu colocar ela no lugar errado na minha vida. O meu carro pode se transformar, minha moto pode se transformar, e pessoas podem se transformar numa visão distorcida até mesmo de casamento. Quando um espera no outro o seu Deus e a resposta de todos os seus problemas. Queridos, o que tem na sua vida que pode atrapalhar o Senhor? E eu quero que você faça uma análise bem fria a respeito disso, porque é possível que você até chame isso de bênção. Quando Ezequias entrou, falou, rebenta esse trem em 10 pedaços e joga no lixo. Até aqui veio, daqui parou. Só existe um Deus em Israel. E ele não divide a glória dele com ninguém. E daqui, queridos, eu emendo então no versículo de número 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve nem quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Queridos, ele quebra Neustan, ele não confiava em nada que não fosse o Senhor. Quem entendeu isso? Amém? Confie no Senhor. Eu acho interessante que, às vezes, a gente quer entregar o nosso plano para Deus. Você conhece gente assim? Ele entrega o plano para Deus. E Deus pega aqui, e quando Deus vai puxar, ele puxa também. Ele quer entregar, aí Deus quer puxar, amém, então deixa comigo. E aí ele puxa de volta. Já viu, conhece gente assim? Não? Deixa eu explicar melhor. Conhece gente que quer dar a sua própria história para Deus, seus planos para Deus, mas fica puxando, e quando ele finalmente ele solta, ele diz, Senhor, eu soltei, mas se eu fosse tu, eu fazia assim, 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 ó. Eu já estou com o plano pronto, já está tudo feito. Queridos, como a gente tem dificuldade de confiar no Senhor. Quem está entendendo? Amém? A Bíblia diz, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Queridos, escute, Ezequias quebrou as alianças feitas debaixo de maldição. Versículo 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. O que ele fez contra o rei da Síria? Ele diz, meu pai era teu amigo, mas eu não vou ser. Eu faço uma pergunta aqui para você. Quem são as tuas amizades? Com quem você se aconselha? Com quem você anda? Eu preciso dizer, quebre as suas alianças de amizade com aqueles que não acrescentam e não te levam para perto de Deus.
Pastor, isso é muito complexo, mas é bíblico. Provérbios 13:20, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Lembra do Salmo 1, versículo 1? Quem aqui quer ser próspero? Diga amém. Então escute isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda. Não para no caminho dos pecadores. Estava andando, parou. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Anda, para, senta. Antes, ao contrário disso, tem o seu prazer na palavra do Senhor. E na sua palavra medita de dia e de noite. Qual é a promessa? Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Esta árvore dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão. Escuta isso agora. E tudo o que fizer prosperará. Isso está na palavra de Deus. Por que Ezequias conseguiu, versículo de número 6, por favor? Porque se chegou ao Senhor, não se apartou do Senhor e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Eu vou terminar dizendo que ele cortou a amizade com o rei da Síria, e o rei da Síria falou, quer saber de uma coisa? Não quer ser meu amigo? Então vai para a faca, vou matar você. E a Síria se transformou numa grande nação. E eles sitiaram Jerusalém. E a Bíblia vai dizer, queridos, que o rei da Síria manda um homem chegar no pé do muro e dizer para eles que estavam em cima do muro, não se deixem enganar pelo seu Deus. Porque as outras nações que nós invadimos também confiaram nos seus deuses, mas os seus deuses não foram capazes de impedir o meu rei. Não deixe o seu Deus te enganar. O profeta Isaías manda Ezequias, que está petrificado de medo, descer para o templo. Vou repetir isso, acho que você não pegou. Na hora que a guerra veio, a morte bateu na porta, e eles não tinham a menor chance de saírem com vida, Isaías disse, vai lá para o templo. O que Ezequias fez? Ele foi para o templo. Amém? Para onde que ele foi? Para onde que ele foi? Que templo? O templo que ele mandou abrir. O que ele foi fazer no templo? Ele foi buscar o Senhor. Que templo? O templo que ele mandou abrir. Quem está entendendo? Enquanto você restabelece a adoração na sua casa hoje, lá na frente, você vai colher os frutos do que você fez. E quando ele chega no templo, ele segura na ponta do altar, e a ponta do altar era um lugar onde o sangue do cordeiro era imolado, era uma vida pela outra. Hoje nós não precisamos mais tocar na ponta do altar, porque nós temos o sacrifício de Jesus na cruz e o seu sangue derramado por nós. E quando ele chega, escuta aqui, por favor, pense nisso. Tem um exército do lado de fora da sua casa, com 185 homens do BOPE, armados, para destruir você. Por que eu digo do BOPE? Porque era a esquadra da Síria, de altíssimo treinamento. Onde eles chegavam, acabou. Eles subjugavam nações com esse exército. E estava para o lado de fora da porta. Se fosse para você, sabendo que a morte estava na sua porta, você dobrasse o teu joelho, quais seriam as tuas primeiras palavras? Seja sincero. Acho que se fosse a minha, eu ia dizer, Senhor, lascou. Aí, eu fui confiar. Olha o que aconteceu. Senhor, eu não consigo nem falar. A morte me assombrou. Ezequias vai orar. E olha como é que Ezequias começa a orar. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra.
Tu fizestes a terra, e tu fizestes o céu. Está me dando nervoso de ver essa oração. Como é que é? Não, eu estou ficando agoniado. Tem 185 mil caras querendo arrancar sua cabeça, e disseram que não amanhece o dia. E tu está falando o quê? Eu estou dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, porque eu não só abri o templo, eu restabeleci a adoração. E a adoração vem antes dos meus problemas. A adoração vem antes das minhas dificuldades. Quem está entendendo isso, amém? Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre os teus olhos e ouve, Senhor, as palavras do Senaqueribe. Sabe o que ele está dizendo, Senhor? Ele me enviou esse mensageiro para afrontar o Deus vivo. Ei, mas Ezequias era esperto, hein? Eles estão aí, mas é para afrontar o Deus vivo. Em outras palavras, eles estão achando aqui que é eu, mas é contigo. Eles estão dizendo aqui que não é para confiar no nosso Deus. Eu não sou Deus de ninguém. O meu Deus é tu. Então, Senhor, em última instância, o Senaqueribe pediu para eu falar contigo, dizendo, tu não tem nem chance com ele. Verdade, Senhor. Escuta só, ele confirma. É verdade, Senhor. O rei da Síria assolou nações e lançaram assolaram as nações e as suas terras. Lançaram os deuses deles no fogo. Porquanto, Senhor, não eram deuses como tu. Porque os deuses das nações eram deuses de ferro e de madeira. Por isso eles os destruíram. Mas tu é um Deus que está acima de todas as coisas. Agora, pois, Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da mão, e assim saberão todos os reinos que o rei Ezequias é o cara. Não, saberão todos os reinos que só existe um Deus que se assenta no céu e é como tu. Como é que é a sua oração? Como é que é a sua oração? Então o profeta Isaías entra no templo, ele está lá agarrado na ponta do altar, o profeta Isaías entra no templo e diz para ele, olha, Deus me mandou aqui com uma palavra para você. Porque quando nós estamos diante do Senhor, Deus fala, gente. Deus fala. E Isaías entra e diz, olha, eu tenho uma palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é, Senaqueribe não entrará nessa cidade. Olha o que Deus fala, Senaqueribe não lançará uma única flecha contra esta cidade, não virá contigo, ou perante ti com escudo, não levantará trincheira, pelo caminho por onde eles vieram, eles voltarão, nessa cidade não entrarão, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi, que é a tua referência. Eu ampararei esta cidade. Sabe o que Deus está falando? Eu colocarei Jerusalém no meu colo. Eu sustentarei com a destra da minha justiça. Escute bem o que Deus está te falando. É Deus que te sustenta. Quem está entendendo isso, diga amém. É Deus que te sustenta. E Deus vai além. E alguém precisa ouvir esta palavra. Eu estou usando os textos de Crônicas, de Reis e de Isaías. E no texto de Isaías, Deus vai além e diz para Ezequias, esta é a prova de que as minhas palavras são verdadeiras. Presta bem atenção o que Deus diz. Neste ano, vocês comerão aquilo que vai brotar da terra. Eu vou dar. No ano que vem, o que brotar daquilo que brotou. E no terceiro ano, vocês semearão e corram para cuidar das videiras, porque haverá muito fruto
e dos frutos comerão. O que isso tem a ver com 185 mil caras no muro de casa para me matar? Queridos, quando Deus fala, aquele assunto para ele já está resolvido. O Senhor está dizendo, eu já estou resolvendo o que está na porta da tua casa, eu estou resolvendo, mas eu também quero te dizer que desse ano eu vou derramar uma bênção sobre você, que vai nascer coisas na sua frente para você comer e se alimentar. E no ano que vem você vai comer destas coisas, e no terceiro ano você vai semear, e corre, porque haverá muitos frutos sobre a sua vida, e haverá prosperidade sobre a sua casa. Quem recebe essa palavra? Quando Ezequias começou tudo isso, pelo culto que ele restabeleceu, por entender que ele não precisava seguir aquilo que o seu pai tinha seguido. Quem entendeu isso? Eu quero que você fique de pé, e eu quero terminar com você de pé. Eu quero repassar isso com você, e agora é um momento muito perigoso, porque você pode tirar a sua atenção. Se você está mexendo no celular, eu vou te repreender, vou jogar o seu celular na parede. Tem gente que levanta e já faz assim, ó. Calma, gente, sem o automático. O que Ezequias fez? Restaurou a adoração. O que Ezequias fez? Mudou a história da própria família. O que Ezequias fez? Destruiu Neustã. O que Ezequias fez? Confiou somente em Deus. O que Ezequias fez? Quebrou as alianças feitas debaixo da maldição. O que Deus fez? Destruiu todos os inimigos. Você sabe o final da história, não? Naquela noite, um anjo do Senhor passou no arraial dos assírios e matou 185 mil homens. E voltaram para a Síria e nunca mais invadiram Judá. Porque só existe um Deus. Meu irmão, se você tem essa percepção, eu quero lhe dizer que Deus tem algo lindo na sua vida. Eu podia terminar aqui, mas eu sou impelido aqui a ir em mais uma argumentação aqui. Não importa de que família você veio. Não importa o que fizeram os teus pais. Não importa o que te falaram. E não importa os erros do passado, porque não há nada mais que você possa fazer para mudá-los. A gente vive, muitos de nós vivem debaixo de uma prisão. Se eu voltasse no tempo, eu não faria o que fiz. Isso não vai acontecer. E enquanto você fica preso a essa ilusão, você pode olhar para frente e dizer, o passado eu não consigo mudar mais, mas o meu futuro está diante de mim. E eu posso, a partir de hoje, mudar a minha própria história. Você será uma bênção. E eu vou mais longe, os teus filhos serão uma bênção. Quem está entendendo? Amém? Isaías 65, 23, eu quero deixar uma palavra para os pais. Aqui onde estão os pais? Vocês não trabalharão inutilmente. Isaías 65, 23. Nem gerarão filhos para infelicidade, pois de vocês virá um povo abençoado pelo Senhor e todos os seus descendentes. E antes que vocês clamem, eu responderei. E estando vocês ainda falando, eu os ouvirei, diz o Senhor. Como que eu começo, pastor? Você pode começar nessa manhã, porque a gente pode começar com adoração. Eu quero cantar um trecho de uma canção com você, e eu gostaria que você tivesse esse tempo, só você e o Senhor. Amém? E depois eu vou orar por todos. Vamos juntos.
Vamos, levante a sua mão, vamos juntos. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração aqui. Eu quero que você coloque a mão aí sobre o seu coração. Só você e Deus. Senhor, eu começo essa oração repreendendo o Senhor pelo poder que há no Teu nome. Repreendendo o Senhor pelo poder no Teu sangue que foi derramado naquela cruz. Todo espírito de engano, Senhor, que engana, Senhor, vidas, fazendo, Senhor, com que elas vivam debaixo, Senhor, de uma prisão de culpa por aquilo que aconteceu e por aquilo que fizeram. Senhor, esta casa, Senhor, que Tu plantou nesse lugar, Tu deu um nome, restauração. Senhor, e nós estamos debaixo deste mover do Teu Espírito, Senhor, restaurando vidas para o Teu reino. Senhor, eu sei que existe uma porção de gente aqui, Senhor, completamente enganada pelas ciladas do diabo, mas nessa manhã Tu entra debaixo desse teto, nesse lugar, e a Tua doce voz, Senhor, confronta a mentira do diabo, e a Tua voz nos diz nessa manhã: sou eu que te perdoo. Se te faltou pai, eu serei o teu pai. Se te faltou mãe, eu serei a sua mãe, diz o Senhor. Se te faltou amigo, eu serei o seu amigo. Se te faltou abraço, eu serei o teu abraço. Eu sou o que tu precisa que eu seja. Eu sou o grande eu sou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que todas essas correntes, Pai, que vêm ao meu entendimento aqui agora, sejam quebradas pelo poder que há na autoridade do Teu nome. Pai, e que vidas sejam alcançadas. Senhor, que maldições sejam quebradas, Pai, através de um entendimento de amor diante de Ti, através do entendimento daquilo que somos em Ti. Nós não somos aquilo que falaram que nós seríamos, aquilo que dizem que somos. Nós somos aquilo que Tu diz que nós somos, e nós somos filhos amados. Sim, meu Deus, e que esse culto, Senhor, seja marcado, Pai, nesse dia, nesse 24 de setembro, com uma nova semeadura, o começo de uma nova história.
Sim, meu Deus, nós tomamos posse da tua palavra, que diz que o inimigo já foi derrotado, mas nós tomamos posse também da palavra, daquilo que virá à frente. Sim, meu Deus, uma vida de prosperidade, de amor. Sim, meu Deus, de respeito e de uma família forte e unida diante de Ti. Nós confundiremos o diabo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Por isso sela esta palavra, a palavra, Senhor, que é como um martelo que esmiuça a penha, a palavra, Senhor, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, a palavra, Senhor, que é afiada, a palavra, Senhor, que transforma vidas. Sim, meu Deus, e pelo poder desta palavra que foi pregada, seja destruída, Senhor, tudo aquilo que o diabo levantou, todas as edificações que o diabo levantou na nossa alma. Sim, meu Deus, sejam destruídas pelo sopro da tua boca, e que tu estabeleça, Senhor, uma vida de liberdade, uma vida, Senhor, diante de ti, vivendo para a tua glória. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos terminar cantando. Erga o volume da sua voz.